Deus. Todos bem? Faz tempo que eu não venho aqui, né, irmão? Verdade, faz tempo. É que, deixa eu me desculpar aqui, né? A gente teve uma visita de um ilustre cidadão com a sua família, esposa e filhos, e a gente foi dar uma atenção para ele. E já está com saudade, já quer voltar para cá de novo. Sai daqui com 36 graus, 38, batendo aquele calorão num sábado e chega num domingo lá com neve até a cintura. Brasil, como o Brasil é bom, né, irmãos? Fala sério, ô país bom. Por isso que eu gosto de ser brasileiro. Glória a Deus. Tem uma palavra de Deus para você na noite de hoje. E com a graça do Senhor Jesus Cristo, eu quero transmitir essa palavra. É uma palavra que Deus já vem tratando no meu coração há algum tempo. E esse mês foi um mês muito crucial para entender. Talvez eu não escrevi tudo o que eu gostaria de escrever sobre essa ministração, mas eu sei que o pouco que eu assimilei, já é o suficiente para a gente ter um bom entendimento na noite de hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, vamos a alguns textos base, para caminhar nessas verdades aqui. João 8,32. Você sabe o que diz lá, não é? Não, pastor, não sei. João 8,32. A verdade vos libertará. É esse texto aí. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Não estou entendendo, parafraseando. 34. Jesus respondeu-lhe e disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. E o 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os livres na noite de hoje, que o filho libertou, dê um sinalzinho com a sua mão. Amém. Mostre aí a sua mão que não está amarrada a nada. Amém. Levante ela. Não tem, pastor, nenhum tipo de algema aqui, todas foram despedaçadas, quebradas. Esse é o objetivo do versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Incontestável essa afirmação. Se você foi liberto por Cristo, acabou. Não precisa mais nada. Você foi liberto e é liberto e ponto final. Amém? Só que existe algumas situações que a gente precisa entender. Que, conforme Paulo diz, coisas que nos arrodeia, tenta de todas as formas nos prender. E ele orienta o seu cooperador Timóteo, que é aquele que milita, aquele que batalha, aquele que está numa batalha gigantesca, não se embaraça com negócios dessa vida. Não é possível quem está lutando se embaraçar com negócios dessa vida. Não é possível, não pode.
Nada pode embaraçar você. Nada pode me embaraçar. Nada pode nos embaraçar. Nada pode nos prender. Essa é a tônica da libertação operada por Jesus Cristo. Essa é a finalidade da libertação operada por Jesus Cristo. Então, se você é livre, você jamais vai permitir nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de situação que possa prender você, que possa me prender. Porque se eu permito isso, de certa forma, eu não tenho um entendimento que estou de fato liberto. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Põe aí para os irmãos ler. Amado irmão Danilo, olha para que eu e você fomos libertos. Olha só, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Por quê? Porque eu fui liberto. E se eu fui liberto, é fato. E contra fato não há argumentos, amado. Acabou. Ainda que o inferno, o diabo, as trevas, os demônios, os capirotos, os endemoniados digam, não, você não é tão liberto assim não. Espera aí. Não, eu sou sim liberto. Sou de fato liberto. Eu sou liberto, eu estou liberto, e eu não permito que nada e nem ninguém me prenda. Então, irmãos, liberdade é algo que a gente precisa raciocinar um pouco. Eu fiz uma junção desse meu pensamento sobre esse texto dessa noite, baseado em alguma coisa que eu já havia escrito, só para você ter uma ideia, em 2012. Foi isso mesmo? Novembro de 2012. Aí eu juntei uma coisa com a outra, com aquelas informações que o Espírito de Deus estava trazendo ao meu coração, e trouxe aqui. Então, aquela época eu escrevi uns conceitos de liberdade. Liberdade é um conjunto de direitos reconhecido ao indivíduo. Ninguém quer ter a sua liberdade tolhida ou cerceada. É uma das piores coisas que alguém possa viver, é sem liberdade. Sem liberdade em vários sentidos. Se é algo que um preso, ele preza por demais, talvez, eu tenho as minhas dúvidas, é a liberdade. Mas ele só vai entender o que de fato é liberdade quando está preso. Porque quando está livre, faz as estripulias. E todo marginal que um dia foi livre, ele lamenta por demais. Eu conheci um rapaz que ficou preso e ele contava os dias. Ele falava assim, eu fiquei preso, ele falava assim, 20 anos, sei lá, 10 meses, 5 dias e 23 horas. Ele contava desse jeito, porque a contagem de um preso é mais ou menos assim, minutos conta, dias contam, porque ele está cerceado da sua liberdade, ele está preso, ele não pode fazer o que ele quer. Então, liberdade é um conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, considerado isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. O Estado nos assegura a liberdade, pelo menos em tese. O Brasil é uma situação à parte. Não vamos entrar nesse contexto, pelo amor de Jesus Cristo, tá certo, irmão? Então, liberdade também significa o direito de ir e vir. Você tem o direito de ir e vir para onde você quiser. Se você quiser sair aqui, agora, pegar um ônibus, ir para o Pará, tomar um açaí lá, você pode ir. Ninguém vai lhe impedir. Desde que você tenha um dinheiro, não, eu quero ir de ônibus. Tá bom, vá de ônibus. Eu quero ir de avião. Agora, se você quiser ir, tem vaga.
Ah, mas eu não comprei o voo antecipado. Não tem problema. Você pode ir lá, a companhia vai lhe vender, você vai sentar num assento bom, inclusive se você quiser. É só ter a grana, o dinheiro. Você pode ir onde você quiser. É o direito de ir e vir que nós brasileiros gozamos, dentro da nossa pátria, chamada Brasil. Mas já pensou se nós não tivéssemos esse direito de ir para onde a gente quisesse? Isso seria muito ruim. Então, liberdade é esse contexto todo. Liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano e o poder de ter autonomia e espontaneidade. Tipos de liberdade. Filosoficamente falando, liberdade pode ser compreendida tanto negativa quanto positivamente. Tá? Sobre a primeira perspectiva, denota a ausência de submissão. Aí eu sou livre e não dou as horas para ninguém. Filosoficamente, é uma questão de ser livre, ter liberdade, filosoficamente, não dando as horas a senhor ninguém. Mas, na segunda situação, liberdade é a autonomia e espontaneidade de um sujeito racional, elemento qualificador e constituidor da condição dos comportamentos humanos. Eu sou livre, mas não é porque eu tenho esse entendimento de ser livre que eu preciso me levantar e, sei lá, não me submeter a uma autoridade, por exemplo. Juridicamente, conceito de liberdade. Por exemplo, liberdade condicional é quando o indivíduo foi condenado por algo que cometeu, recebe o prêmio, o direito de cumprir sua pena ou parte dela em liberdade. Ó, como é interessante essa questão jurídica de liberdade. Liberdade condicional, por exemplo. Se ele fizer alguma coisa, ele pode ser retornar novamente ao xadrez, ali a penitenciária, sei lá, ao CDP, à prisão, enfim. Liberdade ética, que é um outro conceito de liberdade, relacionada com responsabilidade, uma vez que o indivíduo tem todo o direito de ter liberdade, desde que essa atitude não desrespeite a ninguém. E uma liberdade importantíssima que a gente bate muito nessa tecla, que é livre-arbítrio. É a expressão usada para significar a vontade de livre escolha. As decisões livres, e quer dizer, um juízo livre, é a capacidade de escolha pela vontade humana entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, conscientemente conhecidos. Está vendo? O contexto de liberdade? Algumas frases sobre liberdade. Olha que interessante. Liberdade é o poder de agir de acordo com a escolha. Quem falou isso foi John Dewey. Outra frase. Liberdade, essa palavra que é um sonho humano, alimenta e que não há ninguém que explique e ninguém que a entenda. Quem falou isso? Cecília Meirelles. Uma outra frase, nunca se pode concordar em rastejar quando se sente o ímpeto de voar. Olha, se você pode voar, por que você vai rastejar, não é verdade? Isso é conceito de liberdade. Um outro aqui, ó, não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade, porque o próprio Jesus Cristo disse isso. Conhecereis a verdade e ela liberta. A verdade é libertadora. Ainda que tem gente que não goste da verdade, mas não tem algo mais libertador do que a verdade. Você ouviu umas verdades que te sacode. Deixa eu tomar água. Entala, mas ela vai te libertar. Por quê? Porque ela é verdade. Amém? Então a verdade é exatamente isso, libertadora. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. Do quê? Da verdade. Amém, meus irmãos? E o maior de todos,
quando diz lá em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu pergunto para vocês, e vocês, por favor, me respondem, por que será que existe tanto crente preso em tantas coisas? Crente da igreja do pastor Raposo. Já viu esse meme, né? Eu sou crente da igreja do pastor Raposo. Você também é crente da igreja do pastor Felipe. Do Verbo. De Osasco. Mas será que você não está preso a nada? Será que você não é mais ou menos igual o recibo do seu carro? Ei, pastor, peraí, como? Como assim? Ele é alienado, sabia? Que ele é seu, mas não é seu? Sabe o que é alienação fiduciária? Quem sabe o que é isso? Ah, você sabe? Irmão, aranha. Aleluia. Alienação fiduciária é que o recibo está no seu nome, o carro está no seu nome, mas está escrito lá, tem reserva. O banco tem esse negócio ainda, uma boa parte. E à medida que você vai pagando, você paga um pneu, paga outro pneu, paga uma porta, paga sei lá, o banco. E assim que você pagou as 36, 48 parcelas, como eu tenho, o meu, aí ele é meu, incontestavelmente, vai para o meu nome e sai o nome do banco de lá. Ele não manda mais em nada. Parafraseando, talvez alguns de nós falemos de verdade, de liberdade, mas não estamos totalmente livres de algumas coisas. Ei, pastor, o senhor é profeta agora? Não, eu só estou falando. Talvez tenha algumas coisas que te prendam, irmão. Te prenda você. Você acha que é livre, mas você não é livre. Porque essa coisa te impede de dar passos, te impede de fluir, te impede de voar, te impede de acessar aquilo que Deus já disse que é seu. Pastor, mas eu não estou conseguindo entender. Você vai entender, fica tranquilo. Então, irmãos, para saber o contexto de verdade, primeiramente você precisa entender o que é o contexto de ser preso. Porque você nunca vai dar valor a uma verdade se você não entende que foi preso. Foi exatamente isso que o povo falou para Jesus. Jesus dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam, nós somos descendência de Abraão e nunca, absolutamente nunca, servimos a ninguém. Ei, e daí que você é descendência de Abraão? Não, nós nunca servimos a ninguém. Jesus, não é bem assim. Né? Parafraseando. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é o quê? Servo do pecado. Então, irmão, pecado é errar o alvo. Se você entende que mesmo sendo um crente, liberto por Jesus Cristo, comete pecados, sabe, pecados realmente dolosos. Pastor, mas o que é doloso? Vamos parafrasear aí. Não é um pecado culposo. Quando alguém fechou você no trânsito, abençoado. Esse é o xingamento do crente, né? Abençoado. Não pode falar outra coisa, né, pastor? Senão, a gente fica sabendo, hein, irmãos? Acende uma luzinha e a gente vai ficar sabendo. Então, talvez seja um pecado que eu e você cometeu culposamente, não dolosamente, mas tem uns que é doloso, você quer cometer mesmo. Não, pastor, eu sou da igreja do pastor Raposo, não é possível. Mas, irmão, tem muito pecado que a gente conscientemente sabe que é errado. É como se fosse uma coceira. Um dia eu ouvi uma ministra falando, você já teve coceira, frieira no dedo? Irmão, o negócio coça, e se você deixar, vai virar uma lepra, porque aquele negócio coça, uma coisa boa, e coça, vai arrancar o dedo, vai ficar o fiapinho.
Você não para de coçar. É mais ou menos isso que eu estou dizendo a você. Então, muitas das vezes a gente fala situações onde a gente está preso. Algumas situações, como por exemplo, eu não gosto de fulano, eu não vou com a cara daquele fulano. Não é conduta de um cristão. Ou dou um gato na empresa, eu saio mais cedo, meu chefe não está aí, ele é meio bobão mesmo. Ou leva alguma coisa para sua casa que não é seu. A empresa tem demais. Esma de papel sulfite? Que nada. Eu vou levar 500 folhas para mim. Bota debaixo do braço e leva. A empresa talvez nem vá dar conta daquilo, são 500 folhas. O que é 500 folhas numa empresa que compra, sei lá, 100 caixas? Mas é seu. São essas questões que eu estou te falando, meu amado, que nos prende. Quer ver uma coisa que prende você e prende demais? Eu já peguei ela na mão. Prende você, isso te prende, irmãos. Não, pastor, isso aqui é tecnologia. Não, isso aqui prende a sua vida. Prende. Eu falo isso por experiência própria. Eu fiz um teste esse mês. Eu fiz. Logo, daqui uns dias, acho que a gente vai ter um Doutrina e Foco, que vai falar sobre jejum, não vai, pastor? A gente vai focar um pouco sobre isso aqui. Olha, um jejum para você fazer. Ficar longe do celular 30 dias. Não, pastor, não dá. Ai, meu Deus, eu prefiro ficar 30 dias sem comer nada. Só na água. Está vendo como isso aqui faz um sentido tremendo. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso acessar. Mas ele te prende. Te prende. Prende você literalmente. Você já viu falar em Luzia? Luzia. Nunca ouviu falar nesse nome, Luzia? Santa Luzia. Já ouviu falar na Santa Luzia? Santa Luzia, lá para os católicos, é aquela santa que tem na sua imagem um prato com 2 olhos dentro. 2 olhos dentro do prato. É a imagem que retrata a Santa Luzia. Santa para os católicos, para nós não é santa, é Luzia. Então a Luzia lá, ela é a padroeira da telecomunicação. Você sabia disso? Por que será, irmãos? Porque te prende por esses 2 negócios chamados zóio. Prende. Já viu uma criança vendo o desenho? Ele fica assim, ó. Filho, fala com seu pai. Fala com seu avô. Fala com seu avô. Fala com sua avó. Eu vi, irmão, esses dias, meus netinhos. Imagina você aqui com esse negócio. Verdade, irmãos. Não vou te dizer que estou liberto, plenamente liberto, mas eu preciso me esforçar. E o esforço cabe a mim. É a mim, não é ao pastor, não é a Michela, não é a minha esposa, não são os meus filhos. Cabe a mim me posicionar. E posicionamento, eu quero dizer para você, literalmente, é tudo na vida de um cristão. Posicionamento é tudo na sua vida, amado. Tudo. Quando você toma um posicionamento e fala, a partir de hoje, esse será o meu posicionamento, e segura, e sustenta. Não é fácil, ninguém está dizendo aqui que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, é bico, é moleza. Não, eu tenho aqui, amado irmão, 40 anos de estrada, 40 anos de evangelho. Eu nunca vivi uma época tão difícil quanto essa que eu estou vivendo, amado. A tecnologia, ela é avassaladora, ela prende as pessoas são reféns dela. Reféns, literalmente. Acho que eu, como qualquer um outro homem, já ficou sentado à frente da sua televisão com controle que nem um bocó. E dá uma volta e você não chega no fim dos canais.
Vou escolher um filme Netflix aqui. Dá 500 voltas e não conseguiu escolher um filme de tanta opção que te dão. É um rodízio, uma opção. Sem contar, eu nem quero entrar nesse mérito aqui da tal da Dark Web. Pastor, o que é isso? Por isso que o nome já diz tudo, navegação. Mas não é aquela música, eu navegarei. Não. Está navegando em mares revoltos, perdido, terrivelmente perdido. Por quê? Porque o diabo, irmãos, alcançou você. Infelizmente. Meu Deus, e a hora vai embora. Então, amados, Jesus estava falando uma verdade que não estava sendo aceita pelos descendentes de Abraão, os judeus. E você só vai valorizar a liberdade se um dia você foi preso. Você não quer mais aquela vida. Talvez uma vida de prostituição, de adultério, promíscua, de roubo e de tantas coisas erradas. Mas veja, o diabo ele é tão astuto que ele quer que você creia que aquele pecado gigantesco, talvez de adultério, já não faz parte da sua vida. Então talvez você se gabe. Mas eu não sou essa pessoa que adultera. Tudo bem. Você está sendo condicionado a ser amarrado por coisa, talvez, na ótica de muita gente, que não seja tão terrível quanto um adultério, mas está amarrado por pequenas coisas. É semelhante, sabe o quê? Um elefante de circo. Você já viu o tamanho de um elefante? Fala a verdade. O cara é grande, irmãos. É grande. O sujeito é enorme. E ele está amarrado. Sabe, amarrado por algo, pastor, pequeno demais, mas ele está amarrado. Sabe por que ele está amarrado? E ele não vai sair dali, porque desde pequeno amarraram ele, sabe de um quê? Numa cadeira como essa aqui, ó. Pegaram fitilho, você sabe o que é fitilho, não sabe? Fitilho, e amarraram o elefantinho ali. E ele fica lá, já viu que o elefante fica assim, ó? E balança a tromba e não sai dali. Ele vai crescendo um pouco mais, continua amarrado a essa cadeira. Se ele quisesse dar cabo daquilo, jogar tudo por alto, ele não jogaria? Aquele garoto, o elefante, tem muito mais força do que essa cadeira. Agora imagine um elefante adulto. Imagine um elefante adulto. Será que ele não tem força para jogar aquele toco fora? Aquilo que ele está amarrado fora? Mas por que ele não joga? Está preso, condicionado, desde bebê. Você não escapa, você não sai daqui, você não pode sair daqui. E vai embora. Às vezes, irmão, Jesus até opera. Às vezes não, com toda certeza operou uma libertação na vida da pessoa e ela fica presa a crenças limitantes. Ela ainda continua, mesmo aceitando Jesus, consultando o horóscopo. Que dia é seu aniversário mesmo, Aranha? Que dia é seu aniversário? 24 de janeiro. 24 de janeiro é o que mesmo? Peraí, deve ser leão, sei lá se é. Não sei. Você já viu crente falando sobre isso, amados? É uma tragédia. Crente fazendo mandinga. Como assim, pastor? Eu vi escrito ali, ó. Mãe não sei o quê, traz o amor em tantos dias. Eu vou falar com essa mulher, porque eu não posso perder essa namorada assim, esse namorado assim. Não. E faz uma mandinga. Ou às vezes uma mandinga, minha carteira ficou aí. Uma mandinga, né?
Vê se tem uma nota de dólar na minha carteira, amor. De dólar. Tem? Não tem. Tem gente que carrega uma nota de dólar na carteira achando que ele vai ser próspero, porque ele carrega uma nota de dólar. Outros, 3 sementinhas de romã. Outros, na época lá do final do ano, 7 pulinhos nas ondas. Verdade, você está liberto mesmo? Com essa sua conduta repressiva? Repreensiva, isso aí. Você está liberto mesmo? São condutas, irmãos, que não podemos carregar mais. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para a liberdade que eu fui liberto. Você só pode proclamar a liberdade a alguém quando você tem ciência plena de que você é livre. Quando Jesus disse aos seus discípulos, olha, o príncipe desse mundo se aproxima, e ele nada, absolutamente nada tem em mim. Ele não tem o que cobrar, não tem procuração alguma. Mas nós, irmãos, muitas das vezes com as nossas atitudes, a gente faz algumas procurações e sai distribuindo para o diabo. Um dia ele vai cobrar essas procurações. Quer ver uma procuração que o diabo está cobrando na vida de muito crente? O cara namora na igreja, pessoas que, sei lá, de repente, esses dias até falei com uma, com aquele jeitinho de pastor, né? Ainda bem que eu não sou profeta. Se eu fosse profeta, talvez a pessoa... Não sei, eu falei que Jesus mandou falar. Eu falei, olha, você não pode continuar com essa conduta. Não estou falando que você não possa namorar esse rapaz, mas você não pode continuar com ela. Você não é casada com ele. Ele não é casado com você. Vocês namoram. E pasme, meu amado irmão, pessoas que começaram a namorar, numa semana, na outra já estão deitados, dormindo juntos. Talvez nós da igreja, os pastores, a liderança, tenham faltado muito no ensinamento. Talvez seja isso. Mas, irmão, cadê o simancol que a pessoa precisa ter, que ela não tem? Meu Jesus, pelo amor de Deus. A pessoa se separa na semana aqui, na outra semana já está de namorada nova, e na outra semana já estão marcando aí um lugar para ir passar uma noite caliente em determinado lugar. Isso é conduta de cristão, amado. Você é livre mesmo, de fato, como você rota e diz que é livre? Ou tem algumas coisas que te prendem? É isso que a gente precisa pensar, amado irmão. A gente não é um povo igual aos demais. É literalmente aquilo que a nossa mãe ensinou. Você não é todo mundo, filho. Mas todo mundo vai, mas você não vai. Porque você não é todo mundo. Você vê que o povo que saiu do Egito, o povo de Israel, quando saiu ali, mais de cálculos baixos, muito baixo mesmo, 3 milhões de pessoas saíram dali. Começaram a caminhar no Egito. O primeiro perrengue que deu, Faraó perseguindo os caras, eles sem o que fazer, rocha por todos os lados, Faraó atrás e o mar na frente. Começaram as murmurações. Ô Moisés, pelo amor de Deus, você vem trazer a gente nessa furada, Moisés, vamos morrer todo mundo aqui, Moisés. Já começam as reclamações. Por fim, eles viram o grande êxito do Senhor, fazendo com que eles passassem aquela fase,
chegou à terra especificamente, mais alguns perrengues começaram a acontecer, diferentemente daquele primeiro. A primeira coisa que eles começam a falar: mas lá no Egito tinha sepulcro, a gente nem sepulcro aqui tem para ser sepultado, e daí que se não tem sepulcro, se vai ser cremado ou não? Mas lá tinha cebola, irmão, os homens pensando em cebola, lembrando da cebola, lembrando do que tinha no Egito, e os perrengues continuaram, e eles sempre frisavam isso. Não vou falar todos os perrengues e dificuldades que Moisés passou, mas numa delas, irmãos, onde Moisés foi ter um particular com Deus, lá no monte, receber as tábuas da mão de Deus, ele retorna, porque Moisés estava demorando. O que os camaradas fizeram? Moisés morreu, uma fera investiu contra a vida dele, matou, nós não sabemos o que vai ser de nós. Arão, faz alguma coisa aí, não dá para a gente ficar assim mais. O que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Por quê? Porque na mente dele, eles precisavam tocar em algo, e justamente um bezerro, lembrando do que eles tinham no Egito. Como muitos de nós passam as dificuldades, começam a lembrar: no meu tempo, eu não passava por isso, quando eu era gerente, quando eu era assistente não sei o quê, quando eu era diretor da empresa tal. Mas era um serviço honesto? Não era tão honesto não, eu tirava o meu, era por isso que eu tinha. Então, você entende, amado, como as pessoas são reclamonas e muitas das vezes reclamam de algo que não tem nem pé nem cabeça, que jamais poderia ser contado como conduta de alguém que é livre. Livre. Se você entende que você é livre, tem muitas condutas que você precisa abandonar. Você entendeu o que eu disse? Se você entende que é livre, tem muitas condutas que você precisa urgentemente abandonar. Vou melhorar esse meu termo aqui. Se nós entendemos que somos um povo livre, chamado para a liberdade que Cristo nos concedeu, nós precisamos rever alguns conceitos e mudar urgentemente a nossa conduta. Porque não é conduta de quem é livre, não é conduta de quem recebeu Jesus, não é conduta de quem profere a verdade libertadora do Evangelho. Muitas das vezes a gente até prossegue falando que estamos, vivendo e libertando pessoas, quando a gente vê que as condutas totalmente errôneas. Logo, logo a gente vai ter aqui um segundo batismo na nossa igreja. Glória a Deus por isso. Mas os irmãos já trouxeram, já foram comprar o sal grosso e as arrudas para nós jogar na água? Afinal de contas, a sessão do descarrego, que descarrego coisa nenhuma, irmão. Nós estamos aprendendo as pessoas com essas condutas. Quer ver uma conduta que a igreja aprende as outras? É a tal da campanha de 7 cabeçadas na cruz. Pô, a primeira cabeçada, isso aí, isso, agora vamos para a segunda cabeçada. Prega o Evangelho, que o Evangelho é libertador, que você recebeu libertação, que você é uma nova criatura em Cristo, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você não precisa disso, você não precisa de mandinga evangélica, de macumba evangélica, você não precisa de homens, ouvir pessoas para ensinar para você que você tem que fazer tudo aquilo. Se você não fizer, Deus está com um raio na mão para jogar na sua cabeça. Mentira, você foi livre. Se você é livre, viva a liberdade em Cristo.
Todas as ofertas que o inferno fizer para você, rejeite-as. Esses dias eu estava lendo um post que era mais ou menos assim, ele falava: dê 1 minuto para o diabo, e ele vai tomar pelo menos uma semana de você. 1 minuto, ele vai tomar uma semana. Dê 1 metro para ele, 1 metro, só dê 1 metro para ele. Ele vai avançar no seu território mais de 3 quilômetros, só com aquela concessão de 1 metro que você deu. Então a gente vive de dar concessão, procuração para o diabo, irmãos. Essas condutas que o diabo oferta para nós cotidianamente, a gente cai que nem pato. E quando vê, já fez a besteira. E tantas condutas, meus amados irmãos, inapropriadas, pornografia, sabe, coisas que está tão próximo de você e rodeia. Quer ver uma conduta que o diabo usa e usa imensamente contra as vidas de cristãos? É você ser assediado ou assediada no seu local de trabalho. Nossa, que cheiro bom é esse? Que perfume é esse aí que você está usando? Sai de retro, Satanás. Não estou falando que você não possa até falar: ó, isso aí eu comprei na loja. Faz a propaganda lá, sei lá. Mas, irmãos, saiba que é isso, começa sempre assim, com aquelas conversas, sem quê, sem pra quê. Você precisa entender que o diabo, ele não brinca de ser diabo. Mas nós, muitos de nós, brincamos de ser evangélicos, de ser crente. Ora, a gente está num fogo tremendo, aleluia. Principalmente, não estou falando que é errado isso, tá certo, irmãos? Aqueles irmãos e aquelas pessoas que gostam de conferência, eles são crentes conferencistas. Porque na época de conferência ele está fogo puro, aleluia, glória a Deus. Passou a conferência, murchou. Mas e o devagar e sempre, é isso que eu quero dizer para você. E reconheça as suas fraquezas. Não fique bancando um herói, não. Se Davi tivesse ouvido o Espírito Santo, aquele deslize com Betseba não teria acontecido. Tem uma canção de muitos anos atrás, talvez uns 40 anos. Antes de eu chegar à igreja, já se cantava ela. Ela fala assim que o pecado não dói. Se o pecado doesse, ninguém pecaria. E é uma verdade. Está aí sendo ofertado diuturnamente para a gente, amado. E quando você conhece a verdade, você é liberto. Mas afinal de contas, o que é a verdade? O conceito da verdade vem desafiando a humanidade por milhares e milhares de anos. Os filósofos da antiga Grécia debatiam sobre isso. Eles discutiam se ela era real ou absoluta, se era relativa ou ilusória. Essas dúvidas poderiam ter sido refletidas numa questão que intrigou muito a Pilatos. Lá em João 8:38 diz que Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Hoje a mesma pergunta continua sendo feita em várias situações. É de vital importância que achemos a resposta para essa pergunta. Na área da religião, o que é o verdadeiro? Ou eu posso conhecer a verdade? Consideremos que
Jesus ensinou, em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, Jesus fala sobre ela como algo exato e objetivo. A verdade, ela não é subliminar e ela também não é subjetiva. Tem uns que acreditam, outros que não. Não, Jesus ensinou a verdade como algo exato e objetivo. Em até outro versículo, se você puder colocar aí, Danilo, eu gostaria, João 17, Jesus ele nos ensina que a verdade é a palavra de Deus revelada. Quando Jesus diz, Pai, a tua palavra é... Acabou. Essa é a verdade. Ele não definiu a verdade em termos subjetivos, como uma coisa qualquer que as pessoas escolhem acreditar ou não. Jesus definiu a verdade como um fato revelado e eterno. A palavra de Deus é verdadeira e ponto final. Independente de você concordar ou não, das pessoas concordarem ou não, dos governos aceitarem ou não, é a verdade, ela é absoluta e pronto. Por isso que muitas das vezes, quando alguém fala a verdade para um mentiroso, ele contesta, ele não aceita, e muitas das vezes a gente já viu isso em relatos bíblicos, quando alguém estava dissertando sobre a verdade, como por exemplo, o primeiro mártir Estevão, as pessoas ouvindo a verdade, e a verdade era tão tocante, que as pessoas fechavam os ouvidos, não queriam ouvir, e pegaram em pedras, para atingir e ferir o Filho de Deus. Porque a verdade, irmão, ela escancara, ela mostra-se, e ponto final. E devemos escolher como responder a essa revelação de Deus. Nós podemos obedecê-la ou rejeitá-la. Quando nós ouvimos a palavra de domingo, irmãos, é uma verdade absoluta, você aceite ou não. E é por essa razão, está muito bem claro, bem colocado, que as pessoas não têm a libertação que elas desejam. Sabe por quê? Por conta de incredulidade. Elas não creem no Filho de Deus, porque só o Filho de Deus é quem pode libertar uma pessoa. Não é a doutrina pregada pela igreja. Olha, a igreja colocando algo sobre a sua vida, e você aceitando veementemente aquilo. Pode até passar batido por mim. Se eu tivesse aqui aquela maquininha que os governos, o FBI tem, as polícias investigatórias, eu nunca vi aquilo, de colocar aqueles fiozinhos lá e detector de mentira. Ainda que a gente tenha um ali atrás, vou instalar em você, para saber se você realmente está falando a verdade. Ainda que a gente tenha aquilo ali, para nos favorecer no culto. Isso não quer dizer nada. Mas quando Jesus liberta uma pessoa, é inquestionável, você está livre. Mas não quer dizer que você não vai ser assediado imediatamente a sua libertação para ser pego novamente, ser vítima de engodo, ser aprisionado novamente. E às vezes, irmãos, não é com grandes cordas, é com pequenas. Vou avançar aqui um pouco. Abra lá, por favor, abra lá o Salmo 124. E eu quero
só com essa última parte aqui, encerrar a ministração. Salmo 124. Você abriu aí? São 7 versículos. Primeiro versículo: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Veja que o salmista ele está descrevendo aqui situações da sua nação, e muitas situações de que ele está descrevendo aqui, ele está mostrando um cenário de guerra, de perseguição física, de guerra. Ele continua, versículo 3: eles então teriam nos engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Mesmo ele descrevendo uma situação de guerra, real de guerra, onde o povo estava sendo cativo e levado ao cativeiro, não quer dizer que isso também não possa ser considerado para nós como uma situação real de guerra, mas não uma guerra física. Mas vamos imaginar que seja uma guerra espiritual, onde alguém esteja vivendo, eu esteja vivendo, nós esteja vivendo situações semelhantes a essa. Porque o diabo, irmãos, ele não tem piedade nem em mim nem em você. Se ele puder, ele te engole vivo, numa bocada só. Não é para comer um pedacinho como você come uma coxinha saboreando. Ou coisa boa é coxinha, não é? Saboreando, pedaço por pedaço, aquela coxinha. Não, era uma bocada só. Vrá! Acabou esse crente aí, já era. É assim que ele age quando alguém dá brecha a ele. O versículo 4: então as águas teriam transbordado sobre nós, e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Sobre a nossa alma. Versículo 6: bendito seja o Senhor, que não nos deu por preso os seus dentes. E vem versículo 7. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou. O laço se quebrou. O laço se quebrou. E nós, diga, escapamos, estamos livres. Sabe, queridos, uma coisa é você, sabe, ter o seu rompante cristão da igreja do pastor Raposo, que nada pega você, que você é um crente fiel, dizimista, dou o dízimo, contribuo, graças a Deus que eu não sou que nesses crentes da igrejinha XPTO de Jesus, graças a Deus, e se gaba. O nosso socorro, versículo 8, está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Mas eu quero que você medite no versículo 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou, mas nós escapamos. O que isso significa? O laço se quebrou. Significa que o laço... Não. O laço pegou. Está preso. Você foi pego. Ai meu Deus, ai meu Deus, e agora? Foi pego, já era. Perdeu, mané.
foi pego. O laço para ter quebrado é porque ele pegou. E é isso que está acontecendo no meio de um povo que pretende morar no céu. Você acha que está livre, mas o laço já pegou você. Você está preso. Não, mas que é isso? Que preso que nada. Eu saio a hora que eu quiser. É isso que todos os viciados pensam. Que sai a hora que quiser do problema que ele está. Não, por agora não. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas falando, você quer receber Jesus por seu único e suficiente salvador? Não, por agora agora não, quem sabe mais à frente, eu sou muito novo, eu sou muito jovem, tenho uma vida inteira para viver, como se Jesus estivesse interessado só em tiozinho, só em tiazinha, só nas irmãs do coque. Ô irmão, pro laço quebrar, ele pegou. Mas só que o grande dilema está em reconhecer que foi pego. Olha, eu só escapo disso se o Senhor me livrar. Você entende que não é tão simples que você se livra dessa miséria chamada pornografia? Que não é só bater a poeira, como se você estivesse sujo de poeira, bate a poeira, já era. Ou quando não, desculpe, irmão, mas eu vou fazer isso aqui agora. Não vou tirar a roupa não. Faz de conta que isso aqui é a minha camisa, isso aqui, ó. E só daquela poeira, não dá. Vocês achou que eu ia tirar a camisa, né? Você entende, irmãos? Você entende o que eu estou falando aqui com você? Rasgado, escrachadamente. Você está preso, mas você não reconhece que está preso. Há pelo menos uns 25 anos atrás eu ouvi uma ministração, que nós cristãos precisamos saber de onde estamos caindo. Se é de uma escada, se é de uma cadeira, se é da laje, se é uma queda livre, meu Deus. Da onde você está caindo, cara? Acorda para a vida. Mentindo compulsivamente. Enganando e sendo enganado. Não, mas tem um bocado de trouxa aí, a gente tem mesmo que passar a perna. Saindo desvairadamente com a mulher dos outros. Tomara a Deus que não tenha ninguém assim. Estou falando para a câmera. Sabe, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse uma prestação de contas. Esses dias eu perguntei para o meu filho, diante de um escândalo magistral, grandioso demais na igreja, eu falei, meu filho, esses caras parece que não tem temor de Jesus, não. Ele falou, pai, é verdade, não tem temor nenhum. Nada, zero de temor. Como se Deus fosse um qualquer, irmãos, que não vai existir um acerto de contas. Você precisa saber de onde você está caindo, que você já não é mais o mesmo, que você já não é mais a mesma. O fogo já extinguiu. Não, pastor, tem uma labaredazinha aqui. Não tem. Para que ele pegue, vai ser necessário Jesus dar uns assoprões. Sabe? O laço se quebrou e nós escapamos. Consulte a sua mente, a sua memória, a sua conduta, a sua vida, os seus negócios, o seu namoro, o seu noivado, a sua vida a dois, com a sua esposa, com o seu marido. Consulta, pelo amor de Deus, consulta a sua vida. Irmãos, nós temos um privilégio que não tem como nominar o privilégio que a gente tem.
de ser crente, sabe? De ouvir umas palavras duras às vezes. Por quê? Porque Deus nos ama demais, irmãos. E Ele não quer que a gente seja condenado com o mundo. É aquela frase da ceia que a gente usa todos os meses. Para não sermos condenados com o mundo, é por isso que a repreensão vem, o ajuste precisa acontecer. A sua vida não pode ser uma vida dissoluta, onde se não houvesse como distinguir se você é ou se você não é. É inquestionável isso não pode nem vir à baila, nem pode vir na questão. Você é crente e ponto final, e não se negocia isso, não se coloca isso na mesa, acabou, é incontestável a minha conduta cristã. Mas sabe, tem alguns cristãos que ele precisa pôr força para provar. Não, eu sou da igreja do pastor Raposo. Não, eu sou crente, aleluia, glória a Deus. Quer ver eu falar um pouco de língua estranha? E fala até, parece um papagaio. Aprendeu talvez, decoreba evangélica. É duro de ouvir esse discurso, né, irmão? Mas eu já estou indo embora, tá bom? O laço quebrou. E nós escapamos. Por o laço ter quebrado e você ter se escapado, glória a Deus. É igual a palavra da Cássia esses dias aqui, ó. O cabo escapou, que nem ela diz, escapou fedendo, e a porta fechou. Oh, meu Deus, quase pegou. É que nem mais ou menos aqueles caras que sabem todos os anos o concurso do Enem, é tal hora, uma hora vai fechar a porta e o cara fica moscando. 1h58, ele está lá, assim, no mundo da lua. 1h50, ai meu Deus, eu preciso correr. Perdeu, fechou o portão, já era, não entra mais. Amém, queridos? A vida cristã é isso aí. Ministério de música, por favor. Os tangedores. Então, irmãos, não é tão simples você abandonar determinados vícios. Primeiro de tudo, você precisa entender o que você está fazendo e o mal que está lhe causando. Rejeitar isso e tomar um rumo na sua vida. Olha, tem situações que você nem precisa, sabe, pedir um microfone aqui para falar, ô irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu estou aqui para confessar o meu pecado. Eu fiz isso. Não carece. Não é disso que eu estou falando. Mas é o reconhecer o erro e não fazer mais. Se você quiser até me procurar, a mim, o pastor, os demais ministros dessa casa, como uma força, eu garanto para você, garanto, eu vou perguntar para os que estão aqui, os ministros que me ouvem aqui na noite de hoje, se alguém lhe procurar para, sei lá, falar alguma situação de percalços na vida, eu garanto para você, que ele não vai crucificar você, pelo contrário, ele vai orar por você, sabe, e vai falar, pai, muito obrigado pela coragem desse meu irmão, de ter esse peito, essa coragem de falar isso para mim. E eu garanto para você que isso vai para o túmulo junto com esse irmão, porque nós fomos orientados a isso, irmãos. Tem confissão pastoral, que pessoas já me confessaram, que a minha mulher não faz nem noção, e ela é minha esposa. Sabe, amados, é esse o problema, e nós ficamos, sabe, envoltos essa neblina, de que a gente consegue se livrar disso, a qualquer forma, de qualquer momento, a qualquer hora que você quiser bem entender.
Mas, amado, para acontecer isso na minha e na sua vida, o laço se quebrar e você e eu, nós escaparmos, é necessário você entender que um dia você estava preso e você não quer continuar mais preso. Afinal de contas, você foi chamado para a liberdade. Essa foi a finalidade do seu chamamento. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, me libertou. E não para ficarmos presos a nada. A nada. Você pode pôr em pé, por favor? Você que ouviu essa palavra, está afastado dos caminhos do Senhor e deseja retornar aos braços do Pai. Não estou aqui questionando a sua conduta que levou você a tomar essa ou aquela decisão. Isso, na verdade, não tem interesse algum, não tem importância alguma. Mas tem importância sim o seu retorno aos braços do Pai, como o filho pródigo, retornando aos braços do Pai. E se você deseja retornar aos braços do Senhor, ou mesmo confessar Jesus como seu único, suficiente Salvador e Libertador, eu franquio a você essa oportunidade agora. E se você quiser, eu estou aqui para orar por você.